Vamos inicializar agora as instruções de como solucionar problemas com massas de dados independentes, uma estatística paramétrica, utilizando o programa SysEAP. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAP. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAP. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Se não encontrar o ícone no desktop, vá ao diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta SysEAPRO. Dentro da pasta SysEAPRO, o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique que você tem o formulário, o programa aberto. Com o formulário aberto, verifique que na parte superior dele encontra-se o menu suspenso. Esse menu é formado por vários itens e cada item tem as suas rotinas. Por exemplo, no item arquivo aqui a gente pode criar um arquivo novo, apagar, imprimir, modificar, visualizar, exportar, importar e por aí vai. Os outros itens estão muito associados a rotinas propriamente estatísticas, ok? Bem, para a gente usar o teste paramétrico com dados independentes, vá no item testes, pressione testes, busque estatística paramétrica, paramétrico, dados independentes. Ao encontrá-lo, clique que o formulário é aberto. Com o formulário aberto, nós recomendamos muito aos usuários que não têm muita intimidade com o programa, pressionar o botão interrogação, que é um botão de dúvidas, que ele vai abrir essa caixa e vai dizer basicamente o que faz, o que não faz, o que vai sugerir 2 exemplos que seria conveniente você fazer esses exemplos para ter uma ideia de como que o arquivo deve ser montado, deve ser feito, como que preencher as rotinas do formulário. Então ele indica o exemplo 46 para ser solucionado, ok? Então vamos resolver o exemplo 46. Para carregar o exemplo 46, pressione o botão selecionar arquivo, que é aberto uma caixa do Windows para abrir arquivos. Procure o arquivo exemplo 46, se ele não tiver aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo 46. Ao encontrá-lo, clique nele para selecionar, ou clique 2 vezes já para abrir. Ao selecioná-lo, aperte o botão abrir para carregar o programa no computador. Esse arquivo pode ter, primeira coisa, é extremamente importante que você se assegure que foi o arquivo que você abriu, para você não estar fazendo uma análise com um outro exercício, né? Então, esse é o tipo de dados, de arquivo que ele, para funcionar, no mínimo, tem que ter uma coluna. Uma coluna, se você vai utilizar essa rotina aqui, você quer comparar um padrão versus uma amostra. Então, a amostra seria os dados que estão aqui e o padrão você tem que dizer quem é esse padrão. Nesse caso aqui do exemplo 46, nós vamos utilizar esses 2 vetores, ou seja, eu quero comparar esses 2 tratamentos. Então, comparação do... Vamos admitir que isso daqui seja preço de um determinado produto no local A versus no local B. Então, é extremamente importante dizer o seguinte, que esse dado independe desse dado, Eles não estão relacionados entre si. É o mesmo item, mas não estão relacionados entre si.
Então, a primeira providência para você preencher esse formulário é dizer, instruir o programa o que você quer. Então você quer o quê? Quer fazer uma comparação de um padrão. Vamos admitir que eu diga, esse vetor aqui ele é igual a uma média de 31,5, aí seria esse daqui. Ou você quer comparar esse por esse. Então eu quero comparar duas amostras. A segunda pergunta que ele faz é as variâncias. Lembre-se, essa variância, quando a gente fala variância, não é a variância amostral, a variância que você pode obter aqui desses dois vetores, é a variância populacional. As variâncias são conhecidas, sim ou não? Se sim, você tem que dizer quem são essas variâncias. Na maioria dos exemplos que a gente analisa, não, a gente não conhece essas variâncias. Então, não conheço a variância populacional. Aí ele diz, quem são essas variáveis que você quer analisar daqui dessa massa de dados? Eu quero A versus B. Então, selecione essas variáveis. Você quer usar algum transformador nessas variáveis? Aqui não tem como você botar o transformador em uma e não botar na outra. Se tiver de usar, por exemplo, você fez o teste de homogeneidade, não são homogêneos. Aí, vou precisar utilizar um teste de homogeneidade. Um transformador para homogeneizar a variância, que isso foi apresentado no primeiro item desse item testes, né? Então, não vamos usar nenhum tipo de transformador. Apesar desse daqui estar sendo apresentado com esse modelo aqui, note que aqui é o que? Pegue cada valor do vetor e some K, mas K é zero. Então, um vetor que eu somei cada elemento a zero é ele mesmo. Quantas casas decimais você quer usar? 4, 5, 6, 2 casas decimais? Então, você ajusta aqui o número de decimais ao seu gosto ou ao seu tipo de trabalho que você queira fazer. Então, pressione OK, que ele já vai estabelecer algumas rotinas. Você quer avaliar isso com um alfa de 5%, ou seja, com 95% de certeza de que essa hipótese vai retratar a realidade? Então, qual é a hipótese que foi estabelecida? Que a média do vetor A é igual à média estatisticamente, não matematicamente, estatisticamente igual à média do vetor B. Então, pressione o botão calcular, que ele já te dá os resultados e o relatório. Então, ele diz que a média de A é 31,18, a média de B 30. Ele está perguntando aqui, essas médias estatisticamente são iguais? Está me dizendo quais são os valores da variância. O valor do teste foi utilizado o teste T, porque provavelmente aqui você tem uma amostra pequena e não conhece a variância. Se você dissesse que conhecia a variância, provavelmente aqui seria o teste Z. E já te dá a conclusão, que rejeita a hipótese de nulidade, ou seja, eu não posso dizer que essas duas médias são estatisticamente iguais, ok? Então, de posse dos resultados, você agora pode imprimir diretamente esse relatório numa impressora local, se você dispuser dessa impressora, ou você pode gravar no formato TXT. Para gravar, pressione o botão gravar, que é aberto aqui o diretório do SYSEAPRO dentro de texto. Então, o que você fizer vai gravar aqui. É lógico que se você quiser alterar esse diretório, você pode alterar mudando aqui essas informações, ok? A outra forma também que muitas pessoas fazem é simplesmente nesse relatório selecionar o que você quer, faz um
Ctrl C para copiar essas informações, vai para o seu processador de texto, bota o cursor no canto que você quer inserir essas informações e faz Ctrl V. Fazendo isso, todas essas informações vão para o seu processador de texto. Bem, nós esperamos que essas instruções tenham minimizado as dúvidas de uso desse formulário. Agradecemos pela paciência, como se diz, e esperamos nos encontrar na próxima oportunidade ou no próximo vídeo.